Bom, oi gente, tudo bem? Aqui então a gente vai começar a nossa segunda aula sobre estequiometria, tá? Lembrando que então na primeira aula a gente estava falando sobre os conceitos básicos de estequiometria e agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais a fundo, então sobre os reagentes em excesso, como a gente está mostrando aqui reagente em excesso, limitante, impurezas e rendimento da reação. Tá bom? A gente vai fazer um exercício de cada para a gente poder. A gente excesso limitante é uma coisa só, o exercício de impurezas e o exercício de rendimento. Tá bom? Para a gente poder entender o que é cada um. Tá bom? Se vocês tiverem alguma coisa que vocês não entenderam da aula 1, vocês podem perguntar no grupo, podem tirar alguma dúvida comigo, com algum outro professor ou professora de química, que a gente vai estar sempre disponível para ajudar. Belezinha? Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente vai olhar em reagente em excesso. O que significa isso? Bom, vamos lá. Se a gente tem uma reação normal, como a gente conhece, né, a reação mínima, ou seja, 1 mol de nitrogênio reagindo com 3 mols de H2, dando 2 mols de amônia, perfeito, tá tudo certinho, 1 reagindo com 3, dando 2 mols. Tranquilo, nada de diferente. Agora, algumas vezes a gente vai ter que algum lado, algum reagente pode estar a mais do que precisa estar ali. E a gente vai chamar ele de reagente em excesso. Ou seja, se eu tiver 1 mol de nitrogênio e aqui eu tiver 5 mols de H2, por mais que eu tenha 5 mols de H2, eu não vou fazer com que os 5 mols reajam com 1 mol de nitrogênio. Só 3 mols de H2 podem reagir com 1 mol de nitrogênio. E eu vou fazer com que 2 desses mols aqui de H2 mantenham-se nos produtos, ou seja, eles não reagiram. Então, nesse caso, a gente vai olhar e vai falar assim que o meu nitrogênio só tinha 1, então ele estava em menor quantidade do que na quantidade necessária, né? Na verdade, que precisava para fazer a reação química. Então ele vai ser o meu reagente limitante, ou seja, ele foi consumido totalmente, totalmente para poder terminar essa reação. Enquanto o H2, ele tinha 5 mols e eu só consigo reagir 3 mols de H2 com 1 mol de nitrogênio. Então, 2 desses mols ficaram aqui no produto. Ou seja, a gente já sabe então qual a diferença entre reagente limitante e reagente em excesso. Reagente em excesso significa que eu tenho mais dele do que eu preciso. Reagente limitante significa que ele é a necessidade que eu tenho vai a partir dele. Ele é a base do meu cálculo. Sempre o reagente limitante é com quem eu vou me basear para fazer cálculo, certo? E aí eu vou mostrar para vocês como que a gente entende, como que eu vou descobrir então se eu tenho mais disso, mais aquilo. Qual é o meu reagente limitante e o reagente em excesso? Né? É a mesma coisa que quando eu falar para vocês assim, ó, eu tenho 3 cadeados e uma chave. Por mais que essa chave consiga abrir os 3 cadeados, eu vou ter que considerar que, por exemplo, na hora que eu colocar uma chave em um cadeado e eu abrir, eu já vou ter usado essa combinação uma vez. Eu não vou mais poder usar esses outros 2 cadeados. Então, por mais que eu tenha muita coisa ali que eu possa reagir, eu não vou ter o outro reagente disponível para poder acontecer a reação. Por isso que o reagente limitante ele vai ser sempre em menor quantidade em mol comparado com a minha reação, certo? Se eu tivesse o contrário aqui, se eu tivesse 5 mols de nitrogênio e 1 mol de hidrogênio, eu ia pensar, bom, eu tenho 5 mols de nitrogênio e 1 mol de hidrogênio. Eu inverti as posições. O reagente limitante vai ser o hidrogênio e o reagente em excesso vai ser o nitrogênio. Tudo isso por quê? Porque o nitrogênio ele vai reagir com o hidrogênio e vai sobrar muito nitrogênio ainda, que não vai conseguir reagir com nada, porque o hidrogênio já reagiu completamente com o que tinha, com o que ele podia reagir. Tudo bem? Vamos fazer um exercício que fica mais claro. Vamos lá. No processo de produção do ácido acético, então eu borbulho oxigênio no acetaldeído a 60 graus Celsius na presença de acetato de manganês como catalisador. Ponto. Minha reação é essa. Primeiro de tudo, ela está balanceada, vamos ver. Antes de qualquer coisa, vamos ver. Eu tenho 1, 2, 3 vezes 2, 6
carbonos desse lado. Vamos ver quanto carbono a gente tem aqui? Nossa, gente, eu juro, eu contei errado aqui, ó. 2 carbonos vezes 2, 4 carbonos. Desse lado eu tenho 2 carbonos vezes 2, 4 carbonos. Beleza, carbono tá certo. Hidrogênio, 3, 4 vezes 2, 8. 3, 4 vezes 2, 8. Certinho. Agora a gente falta de oxigênio. Aqui eu tenho 2, 3. Oh, perdão. 2 oxigênios aqui, mais 2 eu tenho 4 oxigênios como reagente. Aqui eu tenho 2 vezes 2, 4 oxigênios. Certinho. Essa minha reação está balanceada. Ponto. Não preciso mais mexer nela. No ensaio de laboratório para essa reação, opera-se num vaso de reação 22 gramas de acetaldeído e 16 gramas de oxigênio. Quantos gramas de ácido acético são obtidos nessa reação a partir dessas matérias-primas de reagentes? E qual o reagente limitante, ou seja, qual o reagente que é completamente consumido? Beleza? Então vamos lá. Para a gente poder entender, então, eu reagi 22 gramas de acetaldeído. Eu reagi 22 gramas de acetaldeído com 16 gramas de oxigênio, certo? Eu preciso entender agora qual é o meu reagente limitante e reagente em excesso. Como que eu vou fazer isso? Então a gente sempre coloca a reação, coloca quanto pesa cada coisa que eu vou precisar para fazer a minha conta. E aí eu pego o que a minha conta, o que o meu exercício deu e vejo o que eu consigo extrair disso. Então eu peguei o quanto pesa um acetaldeído em grama por mol, quanto pesa um gás oxigênio em grama por mol e quanto pesa o nosso ácido acético em grama por mol. E aí ele fala para mim, olha, eu usei 22 gramas de acetaldeído e 16 gramas de O2. Aí eu divido um pelo outro e descubro quanto isso é em mol. Então eu sei que eu usei meio mol de acetaldeído e meio mol de O2. Bom, como que eu posso fazer? Existem diversos caminhos que a gente pode tomar. O caminho que eu sinto mais fácil é esse aqui que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Se vocês tiverem outro caminho em mente, pode fazer, me manda. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vê se dá certo ou não. Beleza? Se eu tiver que o meu CH3CHO, então o acetaldeído, seja o meu, seja o meu reagente limitante, então eu vou fazer uma regrinha de 3. Ó. Eu pego 2 mols, está para 1 mol. Então 2 mols de CH3HO está para 1 mol de oxigênio, assim como o quanto eu tenho em mol de CH3CHO está para X. Então, se o meu reagente limitante for esse aqui, se eu usar 0,5 mol de CH3CHO, eu vou precisar de 0,25 mol de O2. Beleza? Vamos fazer outra conta que daí a gente pode comparar. Agora, se eu inverter as posições, se eu falar que o oxigênio é o meu limitante, então se eu usar tudo de oxigênio aqui, eu vou ter que 2 mols de CH3CHO está para 1 mol de oxigênio, assim como aqui, perdão, gente, é meio mol, tá? Perdão. Ó, assim como, vamos voltar para a caneta, assim como meio mol de O2, que foi o que eu descobri que eu vou utilizar, está para X mol. Então, se eu tiver meio mol de O2 e eu usar tudo de oxigênio, se ele for meu reagente limitante, eu vou precisar consumir 1 mol de CH3CHO. Então, vamos analisar um pouco. Ó. Se o acetaldeído eu tiver meio mol, né, que é o que ele está falando para mim que eu vou usar, e eu usar tudo, eu só vou precisar consumir 0,25 mol de oxigênio. Se eu inverter, se eu tiver meio mol de oxigênio, eu vou precisar consumir 1 mol inteiro de CH3CHO. Só que eu não tenho 1 mol inteiro de CH3CHO. Então, o meu reagente limitante vai ser este daqui. Por quê? Porque significa que eu vou consumir ele completo e ainda vai sobrar do outro. Se o oxigênio fosse limitante, eu ia consumir meu oxigênio inteiro e ainda ia faltar mais meio mol de CH3CHO para poder ser consumido. Por isso que o reagente em excesso vai ser o O2 e o reagente limitante vai ser o acetaldeído. Tudo bem? E aí a gente vai fazer... então isso já mostra pra gente que aqui no nosso
na nossa tabela, o meu reagente limitante não pode ser nem esse, certo? E aí, a gente vai fazer uma regra de 3 normal. Então, 2 mols de... porque agora ele tá querendo comparar com o... Gente, perdão, com ácido acético. Então, aqui ele vai vir aqui falar pra mim, ó. Eu consumo a cada 2 mols de acetaldeído, eu formo 2 mols de ácido acético. Então, 2 mols de acetaldeído formam 2 mols de ácido acético. Se eu consumir meio mol de acetaldeído, lembra que eu falei para vocês que o reagente limitante é quem vai decidir pra gente qual vai ser a conta que a gente vai usar? Ó. O reagente limitante é quem decide qual a quantidade em mol que eu vou usar para a conta. Então, meio mol de acetaldeído está para x mol de ácido acético aqui. Então, eu sei que eu vou formar meio mol de ácido acético. Pesando isso em gramas, eu vou ter 30 gramas. Eu só peguei e vi quanto é a grama por mol e fiz regra de 3, como vocês já sabem fazer. Então, a minha resposta vai ser que o reagente limitante é o acetaldeído e que eu vou formar, no fim, 30 gramas de CH3CHO. Perdão, de 30 gramas de ácido acético, que é a minha alternativa C. Tudo bem? Qualquer dúvida, não se lembre. Não se esqueçam, pode perguntar pra gente. Agora a gente vai um pouquinho além, grau de impureza. Às vezes acontece que um reagente ele não está 100% presente na minha amostra. Então é como se eu tivesse... É como se quando a gente compra aquele álcool de limpeza, ele vem escrito lá 70%. E eu quisesse reagir a alguma coisa que só vai álcool. E eu usasse aquilo. Então, por mais que eu pese 100 ml daquele álcool, eu vou ter que 70% desses 100 ml é álcool e os outros 30% é água. Isso significa impureza, ou seja, alguma parte do meu reagente não é o meu reagente. É alguma impureza que não é ele. E por isso a gente tem que fazer uma conta para poder descobrir quanto de impureza tem ou quanto eu vou precisar usar mais do meu reagente para poder bater o que o exercício está pedindo. Beleza? Então, se eu preciso assim de 100 ml de álcool, como que eu vou fazer? Eu vou precisar pesar mais do que 100 ml desse álcool 70%. Vou ter que fazer uma conta para ver quanto é que eu tenho que pesar. Porque se eu jogar 100 ml desse álcool 70%, eu só vou ter 70 ml de álcool e não 100 ml. Beleza? Então vamos ler aqui um exercício para a gente poder entender. Ó, na queima de 10 kg de carvão de 80% de pureza, a quantidade de molécula de gás carbônico produzida é... E aqui ele me dá as condições. Então vamos lá. Primeiro de tudo, 10 kg de carvão com 80% de pureza, eu vou fazer uma regra de 3 ou vou multiplicar por 0,8. Então, desses 10 kg de carvão, só 8 kg realmente são carbono. O resto é alguma impureza que eu não sei o que é. Não me importa. Então, é com esses 8 kg que eu vou fazer a conta. Então, a gente vai pegar essa reação aqui, ó, e ele está falando quanto de gás carbônico é produzido com a queima de 8 kg de carvão. Então, a gente pega a reação química que ele me deu, confirmando se ela está balanceada. Então, um carbono, dois oxigênios. Está balanceado, vamos usar. Sendo que a reação, ela fala assim para mim que um carbono gera um CO2. Então, eu sei que é sempre 1 para 1. O quanto de molécula de carbono entrar vai ser o quanto de molécula de CO2 vai sair. Porque a reação é 1 para 1. Ou seja, a gente vai fazer uma regra de 3 como a gente está acostumado. 12 gramas, eu ponho então 1 mol de carbono, ou seja, 12 gramas de carbono, são 6 vezes 10 a 23 moléculas. Se eu queimar 8.000 gramas, ou seja, 8 quilos, que foi o que eu acabei de descobrir, quantas moléculas serão? Faço uma regra de 3, 4 vezes 10 elevado a 26. Então, a minha resposta vai ser a E. Beleza? Não vamos esquecer desse grau de pureza que ele sempre vai aparecer. Não se esqueçam, a gente inicia a nossa conta fazendo isso daqui. Para poder confirmar quanto realmente que eu vou utilizar de reagente e não de impureza. Não se esqueçam que isso é sempre comum em vestibular, tá bom? E agora sobre rendimento, que é o nosso último tópico da aula. Então, assim, o rendimento significa que, por mais que eu reaja tudo, nem sempre os reagentes são convertidos 100% nos produtos da minha reação. Às vezes acontece que na minha reação eu tenho outras coisas paralelas, eu posso ter alguma coisa que não reagiu, um equilíbrio químico que a gente vai ver também que pode não ser deslocado por um lado,
ou para o outro pode dificultar um pouco essa minha reação, são muitas variantes. Então acontece que às vezes uma reação não é 100% reagida como eu esperava. Na verdade, a maioria dos casos na vida real é assim. Então vamos ler o exercício. Ó. O inseticida DDT, com essa massa molar, é fabricado a partir de clorobenzeno, ele já me dá a massa molar, e de cloral, que ele também já está me falando aqui, de acordo com essa equação. Já está balanceada, tá? Se vocês quiserem, pode confirmar o balanceamento. Eu deixo isso para vocês como lição. Vejam o balanceamento. Partindo então de 1 tonelada de clorobenzeno e admitindo-se um rendimento de 80%, a massa de DDT produzida é... que a gente já faz a conta. Ó. A gente tem aqui a nossa equação, só para a gente confirmar que ela está balanceada. E aí a gente vai pensar então, bom, 100 kg de clorobenzeno, quanto isso vai dar em mol? Transformei isso em mol, então eu peguei 1 tonelada, né, 1000 quilos, perdão, de clorobenzeno e dividi por isso aqui, né, por 112,8. Quanto isso dá em mol? Então a gente já sabe que vai dar 8,9 mols, beleza? Aí eu venho aqui e faço, bom, se eu reagir 2 mols de clorobenzeno, eu vou formar 1 mol de DDT. Então, 9,8 mols de clorobenzeno vão formar X mols. Faço essa regra de 3. Eu sei que reagindo 1000 kg de clorobenzeno, eu vou ter 4,45 mols de DDT. Certinho? Se eu faço isso aqui pela massa molar de DDT, eu sei que a massa molar é esse aqui que ele me disse. Multiplico um pelo outro. E sei então que eu vou ter 1.577 quilos de produto. Não se esqueçam que se eu parasse aqui, essa seria a minha resposta. Mas não é. A minha resposta, ela está baseada em quê? Em olhar o rendimento da reação. Essa resposta estaria certa se a minha reação rendesse 100%. Se tudo que eu entrei reagisse para tudo que eu saí. Só que ele me disse que é 80%, então eu vou fazer uma regra de 3 final. Ou seja, 1.577 quilos daria se fosse 100%. Quantos quilos saíram se o meu rendimento fosse 80%? Faça essa regrinha de 3 e a resposta é essa daqui. Então, na verdade, eu entrei com 1000 kg de clorobenzeno e ao invés de sair com 1.577 kg de DDT, eu vou sair com 1.262 kg, ou 1,2 toneladas, que é a minha alternativa B. Beleza? Bom, gente, o que eu tinha para mostrar para vocês era isso. Eu venho aqui e reforço. Estudem, façam os exercícios, porque essa matéria é uma matéria de exercício. Cada exercício vai ter uma peculiaridade diferente. Beleza? Qualquer coisa vocês entram em contato com a gente, tá bom? E obrigado e bons estudos.